Azulão, cujo verdadeiro nome era Mariano Barbosa da Silva, nasceu na pacata região de Várzea da Ema, na Bahia. Desde jovem demonstrava ser um rapaz tranquilo, esforçado e sempre comprometido com o trabalho na roça e com os animais da pequena propriedade de seus pais. Era alguém visto com bons olhos pela comunidade, até o dia em que tudo mudou drasticamente. Um episódio grave, envolvendo sua própria irmã, levou à ruptura de sua vida familiar. Antes da história começar, me diga uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? É lá do Sertão Bravo, do interior do Sudeste, do Sul, ou até de fora do Brasil? Quero saber até onde essa história vai chegar. E já que estamos falando do passado, quantos anos você tem? Vai que é daqueles que ouviu falar de Lampião pelas histórias do avô, ou até chegou a ver alguma coisa nos tempos antigos. Quem sabe, né? Comenta aí, compartilha sua lembrança e aproveita. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma história dessas que valem ouro. Os detalhes são obscuros, mas sabe-se que Azulão cometeu um ato imperdoável. Revoltados, seus pais não hesitaram em expulsá-lo de casa, e a vizinhança, tomada pela fúria e pelo senso de justiça, tentou fazer justiça com as próprias mãos. Com a vida em risco, Azulão desapareceu. Foi engolido pelas estradas de terra do sertão sem rumo, até cruzar com um dos homens mais temidos da época, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O encontro aconteceu de forma inesperada, em uma estrada poeirenta no meio do nada. Azulão, determinado a sobreviver e sem nada a perder, pediu para integrar o bando. Foi colocado à prova. Demonstrou frieza, precisão e uma crueldade que impressionou até mesmo os mais veteranos. Foi aceito. Logo sua fama se espalhou entre os cangaceiros. Era implacável com os inimigos, matava com requintes de perversidade e fazia questão de deixar claro que não tinha piedade alguma. Muitos o classificavam como um psicopata, e não estavam exagerando. Ao seu lado seguia Maria Dória, uma jovem de beleza marcante que o acompanhava mais por medo do que por paixão. Ela sabia o que aconteceria se tentasse abandoná-lo. Azulão a ameaçava constantemente, e sua reputação não deixava dúvidas de que cumpriria o que prometesse. Azulão esteve presente em eventos brutais, como o ataque à cidade de Queimadas e a temida chacina do Couro, onde vidas foram ceifadas com violência desproporcional. Sua trajetória sangrenta teve fim em 15 de outubro de 1933, quando foi surpreendido pela volante liderada por Zé Rufino. Maria Dória tombou ao seu lado. No mesmo confronto também morreram os cangaceiros, Zabelê e Canjica. Há relatos de que mesmo diante da morte Azulão manteve sua frieza. Quando Canjica, desesperado ao saber que seria decapitado, começou a gritar de pavor, foi Azulão quem o repreendeu, ordenando que morresse como homem, e não como uma mocinha assustada. Essa última atitude resume bem a natureza sombria daquele que foi um dos mais cruéis do cangaço. Baliza, cujo nome verdadeiro era José de Souza Ferraz, ficou conhecido entre os cangaceiros por sua impressionante habilidade com armas de fogo. Era um atirador de elite, daqueles que raramente erravam o alvo, motivo pelo qual recebeu o temido apelido. Natural do sertão, Baliza se juntou inicialmente ao bando de Senhor Pereira, um dos chefes do cangaço antes da ascensão meteórica de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Quando o Senhor Pereira decidiu se retirar da liderança e nomear seu sucessor, Baliza acreditava que, por sua lealdade e competência, seria o escolhido para assumir o comando. No entanto, para sua surpresa e profunda decepção, o escolhido foi o jovem e ambicioso Virgulino. Esse ato foi suficiente para plantar a semente da revolta no coração de Baliza. Insubordinado, ele jamais aceitou completamente a autoridade de Lampião. Em suas conversas, deixava escapar farpas e críticas disfarçadas, afirmando que não aceitaria ordens de moleques de recado. Era evidente para todos que aquela rivalidade silenciosa poderia a qualquer momento se transformar em algo mais perigoso. Lampião, homem astuto e estrategista, percebeu o risco. Sabia que, se não contivesse a ameaça, poderia ter uma rebelião em suas fileiras. Assim, decidiu agir com frieza. Durante uma das primeiras empreitadas do grupo, no ataque à casa do Coronel Gonzaga, Lampião designou uma missão silenciosa e definitiva:
Chamou seu irmão de criação, o impiedoso Antônio Rosa, e ordenou que resolvesse o problema. No calor da ação, enquanto todos estavam focados no saque e no combate, Antônio Rosa se aproximou de Baliza pelas costas. Um disparo certeiro perfurou-lhe as costas, e para garantir que não restasse dúvidas, finalizou com um tiro no meio da testa. Baliza caiu ali mesmo, sem tempo para reagir ou mesmo implorar pela vida. A execução foi rápida, mas não passou despercebida. Aqueles que testemunharam entenderam o recado de Lampião. Traições e ameaças ao seu comando seriam tratadas sem piedade. Com Baliza fora do caminho, o trono de Lampião estava mais seguro, pelo menos por enquanto. Beija-Flor era o nome de guerra de Arthur José Gomes da Silva, um homem marcado pela coragem e pelo gosto pelo sangue. Nascido na áspera região do Pajeú, terra de muitos guerreiros e sertanejos endurecidos pelo sol e pela seca, era filho de um soldado chamado Arsênio José Gomes e de Teresa Maria da Conceição. Desde cedo, teve contato com as armas e com os rigores da vida militar, mas recusou-se a seguir os passos do pai. A disciplina e a obediência da farda o entediavam. Beija-Flor queria mais: liberdade, aventura e, acima de tudo, poder. Ao invés de se alistar na polícia, optou pelo caminho do cangaço, onde a lei era feita na ponta do punhal e a autoridade se impunha pela violência. Seu apelido contrastava com sua personalidade. Enquanto o nome remetia a algo leve e delicado, ele era conhecido por matar sorrindo, como se tirar vidas fosse um esporte ou um prazer perverso. Beija-Flor formou seu próprio grupo, operando com certa autonomia, mas frequentemente se aliando a Lampião quando o objetivo exigia maior força de ataque, como nas invasões de cidades ou emboscadas maiores. Sua reputação crescia tanto entre os aliados quanto entre os inimigos. Diziam que era praticamente impossível pegá-lo desprevenido, e que sua risada podia ser ouvida mesmo em meio ao tiroteio. Mas sua trajetória sangrenta teve um fim inusitado. Foi capturado na região de Jatobá pelo tenente Amadeu, uma figura igualmente temida nas caatingas. Para surpresa de muitos, Beija-Flor não foi executado. Em um gesto que dividiu opiniões, foi anistiado pelo então presidente Getúlio Vargas, num momento político em que o governo buscava reduzir as tensões com os cangaceiros e dar fim à guerra no sertão. Após a anistia, o destino de Beija-Flor tornou-se um mistério. Há quem diga que desapareceu no interior, assumindo outra identidade e levando uma vida pacata, como se toda a sua violência tivesse sido apagada com uma canetada do governo. Outros juram que ele continuou suas atividades de forma disfarçada, aproveitando o anonimato para se vingar de velhos desafetos. A verdade, porém, se perdeu nas poeiras do tempo, como tantas histórias do cangaço. Bom de Veras era, na verdade, Marcelino, um nome simples que escondia a alma de um guerreiro temido até mesmo pelos seus. Nascido nas redondezas de Moreilândia, em Pernambuco, já próximo da divisa com o Ceará, cresceu sob o peso da seca, da luta diária e do silêncio dos sertões. Desde jovem demonstrava bravura fora do comum e uma inteligência afiada, que fazia dele tanto estrategista quanto executor. Não se intimidava diante do perigo. Ao contrário, parecia procurá-lo. Costumava dizer com um sorriso frio que fugir da morte era tolice, pois o dia do juízo já vinha marcado desde o nascimento. Essa filosofia fatalista, aliada à sua destemida forma de agir, lhe rendeu respeito por onde passava. Quando decidiu entrar para o cangaço, procurou ninguém menos que Lampião. O pedido foi direto. Queria fazer parte do bando. O chefe do cangaço, sempre desconfiado com novatos, submeteu Marcelino a um teste rigoroso, um tipo de provação onde não bastava ter boa pontaria ou ser valente. Era preciso demonstrar frieza, sangue nos olhos e disposição para enfrentar a morte sem hesitar. Marcelino não apenas passou, superou as expectativas. Foi tão eficiente, tão cruel e tão preciso que, ao final, Lampião exclamou diante dos demais: "Esse aí é bom de veras." A frase virou marca registrada, e o apelido pegou como fogo em palha seca. Apesar de sua habilidade, Marcelino permaneceu pouco tempo com o grupo. Sua trajetória foi meteórica. Participou de alguns confrontos, sempre se destacando pela audácia e pela pontaria certeira.
Mas o destino, sempre imprevisível no mundo do cangaço, lhe foi breve. Em uma emboscada organizada por uma volante desconhecida, Bom de Veras tombou com um único tiro. Uma bala cruel que perfurou-lhe o olho e apagou a chama de um dos cangaceiros mais promissores do bando. Não houve despedida, nem homenagem. Apenas silêncio, poeira e a certeza de que até os mais valentes não escapam da mira certeira da morte. Jurema era o nome temido de Manuel Cirilo Ribeiro da Silva, natural do povoado de Baixa Funda, na Bahia. Ao contrário de muitos que ingressaram no cangaço por vingança ou por serem empurrados pelas injustiças da vida, Jurema foi movido por um sentimento mais frio e calculista: a ambição. Seu sonho era enriquecer, viver cercado de luxo e ser temido. Queria o brilho das moedas, o respeito forçado e o sabor do poder, mesmo que à custa de sangue. Desde cedo demonstrava um faro aguçado para a violência e uma habilidade notável como rastejador. Sabia identificar pegadas frescas, distinguir os sons dos cascos dos cavalos a léguas de distância e prever o movimento das volantes com uma precisão quase sobrenatural. Por essas qualidades acabou conquistando a confiança de Lampião, que lhe confiou o comando de um pequeno subgrupo dentro do bando principal. Jurema não era apenas corajoso, era também cruel. Não hesitava em torturar os inimigos, e suas punições eram aplicadas com frieza, como se tirasse algum prazer sombrio da dor alheia. Ainda assim, mantinha a lealdade ao bando e era considerado útil nas ações mais perigosas. Sua trajetória, no entanto, foi interrompida em 11 de maio de 1937. Na região de Uauá, em meio às caatingas traiçoeiras, foi surpreendido por um grupo de civis armados, liderados por um homem chamado Otacílio e seus jagunços. Jurema estava com seus companheiros de confiança, Juremeira e Nevoeiro. Durante o tiroteio foi atingido e caiu. O inimigo pensou que estivesse morto, mas Jurema era astuto. Esperou imóvel, segurando a respiração, fingindo-se de cadáver até o momento em que o sargento Jaime se aproximou para verificar seu corpo. Num lampejo de fúria e desespero, Jurema puxou seu punhal escondido, cravou-o no peito do sargento e disse, entre os dentes e a dor: "Eu vou morrer, mas você vai comigo pro inferno." E assim foi. Ambos tombaram ali, banhados pelo mesmo sangue, entregues à terra seca do sertão. Essa foi a sina de Jurema. Viver com ganância, matar com crueldade e morrer levando consigo o próprio algoz, como se a morte fosse para ele apenas mais um acerto de contas. Mergulhão era o nome de guerra de Antônio Juvenal da Silva, natural da região do Pajeú, no sertão de Pernambuco, berço de muitos homens bravos, forjados sob o sol impiedoso e a aridez do Nordeste. Entrou para o bando em 1926, quando o cangaço já estava em plena efervescência, e rapidamente chamou a atenção de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, por suas qualidades únicas: coragem inabalável, lealdade cega e uma disposição silenciosa para cumprir qualquer ordem. Não importava o risco. Era visto como um cão fiel de Lampião, e isso não era uma ofensa. Pelo contrário, era um reconhecimento de sua entrega incondicional. Mergulhão nunca questionava, nunca hesitava. Se o chefe mandava, ele fazia. E fazia bem feito. Sua pontaria era afiada e sua valentia o tornava presença certa nas ações mais perigosas. Lampião gostava de tê-lo por perto não apenas por confiar em sua força, mas porque sabia que Mergulhão jamais o trairia. Quando Lampião decidiu se mudar com parte do bando para a Bahia, em busca de novas rotas, coiteiros e esconderijos, Mergulhão seguiu sem questionar. Continuou a escrever sua história com sangue, deixando um rastro de medo por onde passava. Mas como todo cangaceiro, sabia que a morte era apenas uma curva adiante no caminho. No dia 7 de janeiro de 1929, no povoado de Abóboras, enfrentou a volante comandada pelo tenente Odonel. O combate foi feroz, violento, repleto de pólvora e gritos. Mergulhão, como de costume, lutou na linha de frente. Matou 3 soldados com precisão cirúrgica e continuou avançando mesmo quando a maioria dos seus recuava. Mas naquele dia, o destino já havia escrito seu fim. Um tiro certeiro, disparado com frieza, atingiu-o bem na testa. Mergulhão tombou no chão seco com os olhos ainda abertos,
como se sua alma tivesse permanecido de guarda mesmo após a morte. Dizem que Lampião, ao saber da queda do companheiro, chorou. Não por fraqueza, mas por reconhecer que havia perdido um dos poucos em quem realmente confiava. Um verdadeiro escudo humano. Uma sombra silenciosa que jamais o havia deixado na mão. Mergulhão não morreu em Angico como muitos outros, mas seu fim precoce fez com que fosse lembrado como um dos mais fiéis e valentes cangaceiros que já cruzaram as trilhas do sertão. Moita Braba era o temido apelido de Antônio Alves dos Santos, nascido também em Várzea da Ema, mesma terra natal do cruel Azulão. O destino parecia brincar com as coincidências, forjando homens com sede de sangue na mesma terra seca. Moita Braba não estava sozinho no mundo do crime. Era irmão do igualmente violento cangaceiro Carrasco, e ambos carregavam o mesmo gosto por justiça com as próprias mãos, ou talvez por vingança travestida de coragem. Entrou para o bando de Lampião em 1929, trazendo consigo um olhar frio e uma disposição incansável para matar sem pestanejar. Era silencioso, mas não hesitante. Tinha a calma dos que sabem que serão os últimos a cair. Em pouco tempo, se destacou em diversas ações, inclusive nos bandos de Barreira e Corisco, mostrando habilidade estratégica e sangue frio em combate. No entanto, o que o marcou definitivamente não foram suas emboscadas ou sua mira certeira, mas sim um episódio grotesco e perturbador: o assassinato da própria companheira. A mulher, conhecida apenas como Lili, havia se envolvido em um caso extraconjugal com outro cangaceiro, o temido PC Corante. Ao descobrir a traição, Moita Braba não pensou duas vezes. Sem espaço para o perdão, meteu fogo na mulher, queimando-a viva, enquanto o amante fugia apavorado, literalmente com as calças na mão. Esse ato brutal espalhou ainda mais temor ao seu redor. Matar um inimigo era aceitável no cangaço, mas assassinar a própria companheira de forma tão bárbara era sinal de uma mente desprovida de qualquer limite. Mesmo assim, ninguém ousou confrontá-lo. Afinal, como matar um cangaceiro do bando de Corisco? Era suicídio. Após o crime, Moita Braba continuou sua vida como se nada tivesse ocorrido. Encontrou uma nova companheira, Sebastiana, a quem alertou, com os olhos frios e voz firme, que teria o mesmo destino caso lhe fosse infiel. A mulher, amedrontada, jurou fidelidade eterna, e assim viveram. O tempo passou, e o terror deu lugar ao cansaço. Moita Braba, juntamente com o casal de cangaceiros Boa Vista e Doninha, se entregou à justiça em dezembro de 1938, quando o cangaço já começava a ruir. Preso na Bahia, cumpriu sua pena e, surpreendentemente, se regenerou. Foi anistiado e abandonou de vez a vida de crimes. Já idoso, mudou-se com Sebastiana para São Paulo, onde viveu discretamente até a idade avançada de 98 anos. Morreu de causas naturais, longe do som das balas e da poeira dos sertões, como se o passado tivesse sido apagado. Mas sua história, marcada pela frieza e pelo fogo, jamais foi esquecida. Jorge Horácio Vilar nasceu em Mata Grande, no sertão de Alagoas, um daqueles lugares onde o tempo parece passar mais devagar, mas onde a violência sempre teve pressa. Era um homem comum, até que a injustiça e a brutalidade da polícia mudaram sua vida para sempre. Tudo começou com um engano. Jorge foi confundido com um ladrão de cavalos, e sem qualquer prova, foi espancado violentamente em plena luz do dia, em frente ao principal bar da cidade. A surra foi pública, cruel e humilhante. Foi arrastado pelos soldados até a delegacia, sob os olhos da população. Mas o verdadeiro ladrão já estava lá, preso na cela. Ao perceberem o erro, o delegado pediu desculpas. Disse que haviam cometido uma injustiça. Jorge, ainda com o rosto inchado e o orgulho estraçalhado, aceitou a retratação com um sorriso tímido. Apertou a mão do delegado, agradeceu humildemente e ainda cumprimentou os 2 soldados que o haviam espancado. Parecia resignado, dócil, como se estivesse aliviado por tudo ter acabado. Mas por dentro, algo havia mudado. Na madrugada seguinte, Jorge Vilar já não era o mesmo homem. Silenciosamente investigou onde moravam os 2 soldados. Descobriu que eram irmãos. Esperou que adormecessem e invadiu a casa em silêncio absoluto. E ali, no escuro do quarto, estrangulou os 2 enquanto ainda dormiam.
Nenhum grito, nenhum tiro. Apenas mãos frias e a força de quem carrega dentro de si um furacão de ódio. A polícia jamais suspeitou dele. Afinal, quem desconfiaria daquele sujeito simples e calmo que havia aceitado o pedido de desculpas com tamanha humildade? Mas Jorge sabia que aquele ato de vingança não poderia ser apagado. E sabia que era só questão de tempo até que o passado o alcançasse. Então tomou uma decisão que mudaria sua vida mais uma vez. Pediu abrigo no bando de Corisco, um dos mais temidos cangaceiros da história. Foi aceito. O ingresso ocorreu em uma quinta-feira, e por esse motivo, passou a ser chamado por todos de Quinta-feira. Nome simples, mas que carregava o peso de sua transformação, de homem comum a assassino frio e estrategista implacável. Mais tarde, atendendo a um pedido do próprio Lampião, Quinta-feira foi transferido para o bando principal e passou a integrar o núcleo de confiança do rei do cangaço, ao lado de figuras lendárias como Luiz Pedro e Zé Sereno. Destacou-se por sua frieza e pela forma metódica como planejava ataques. Na fatídica emboscada da Gruta de Angico que marcou o fim de Lampião e de boa parte de seu bando, Quinta-feira também tombou, mas não antes de levar consigo mais um soldado, em um último ato de fúria e resistência. Mesmo diante da morte, manteve o espírito vingativo com o qual havia ingressado no cangaço. Assim terminou a trajetória de um homem que foi vítima, algoz, soldado do sertão e símbolo de uma justiça feita com as próprias mãos. Saracura era o nome de guerra de Benício Alves dos Santos, natural das terras ásperas da região de Palanga. Não nasceu cangaceiro. Foi feito cangaceiro pelo sofrimento. Sua entrada no mundo do crime não foi motivada por ganância nem desejo de glória, mas por uma injustiça cruel, sofrida não por ele, mas por seu pai. Benício ainda era um jovem quando presenciou a cena que marcaria para sempre sua alma. Seu pai, um homem simples e trabalhador, foi acusado injustamente de ser coiteiro, alguém que oferecia abrigo e ajuda aos cangaceiros. A acusação infundada e jamais provada foi o bastante para a polícia agir com selvageria. Invadiram sua casa, arrancaram-lhe as barbas à força, quebraram suas unhas e o torturaram na frente da esposa e dos filhos. Aquela cena de dor e vergonha foi demais para o velho, que tentou o suicídio tamanha a humilhação. Sobreviveu, mas ficou quebrado por dentro. Um homem sem alma, sem dignidade. E foi ali, entre lágrimas e sangue, que nasceu o desejo de vingança de Saracura. Quando completou 18 anos, Benício pôs em prática seu plano. Roubou um grande armazém da região e conseguiu juntar 3 contos de réis, uma fortuna para a época. Com esse dinheiro contratou jagunços para capturar os 2 soldados responsáveis pela tortura de seu pai. Não queria justiça nas mãos da lei. Queria justiça com as próprias mãos. Os jagunços cumpriram o serviço. Trouxeram os 2 soldados amarrados como animais. Benício então acordou seu pai e lhe entregou a chance de lavar a própria honra. Reuniu toda a família e, diante dos olhos assustados da esposa e dos filhos, pediu ao pai que fizesse justiça com as próprias mãos. O velho, mesmo fraco, tomou o bastão e espancou os soldados até a morte, matando a vergonha que o corroía junto com os corpos dos agressores. Antes do crime, Benício havia comprado um belo sítio às margens de um lago para seus pais viverem em paz, como uma forma de redimir a dor. Depois disso, desapareceu. Sumiu no mundo como um fantasma. Passou a fazer parte do bando de Labareda, adotando o nome Saracura, em referência à ave de canto melancólico, talvez refletindo o lamento de sua própria história. Foi um bom combatente, silencioso, eficiente. Carregava sempre o mesmo olhar, firme, mas triste, como quem mata não por prazer, mas por promessa. Mais tarde, se entregou à justiça, cumpriu parte da pena e foi libertado. Já estava diferente ao quebrado, marcado por cicatrizes físicas e emocionais. Morreu aos 62 anos, vítima de hepatite aguda. Partiu sem glória, mas com a sensação de que, em seu mundo torto e cruel, havia restaurado a honra da sua família, mesmo que o preço tenha sido sua própria alma. Velocidade era seu nome de guerra, mas ninguém sabia ao certo seu nome de batismo. O que se sabia é que era natural de Pão de Açúcar, em Alagoas, e irmão de outro cangaceiro igualmente perigoso,
Atividade. Juntos, formavam uma dupla temida, até entre os próprios companheiros. Filhos de um homem violento e perverso, parecia que haviam herdado não apenas o sangue, mas também a crueldade do pai. Desde os primeiros dias no cangaço, Velocidade se destacou, mas não por bravura ou habilidade com armas. Sua fama vinha do sadismo. Executava vítimas com requintes de tortura, como se a morte simples não bastasse. Era do tipo que não matava apenas, mas fazia questão de marcar suas vítimas como se quisesse deixar uma assinatura de horror por onde passava. Foi recrutado por Corisco, o Diabo Louro, e com ele participou de uma das ações mais brutais de todo o cangaço, a chacina da Fazenda Patos. Lá, Velocidade e seus companheiros decapitaram o fazendeiro Domingos Ventura e quase toda a sua família, num massacre que chocou até mesmo os cangaceiros mais experientes. Apenas 3 pessoas sobreviveram, uma mulher grávida e 2 crianças. E só escaparam porque Dadá, companheira de Corisco, interferiu. Dadá, apesar de cangaceira, possuía um senso de humanidade raro naquele meio. Diante da mulher esperando um filho e das crianças apavoradas, ela ameaçou Corisco com palavras firmes. Se você matar essa mulher e essas crianças, eu largo você agora. Nunca mais volto. Corisco recuou. E os 3 viveram. Mas Velocidade não gostou nada disso. Irritado com a intervenção de Dadá, ousou contestar e levou um soco no rosto, dado por ela mesma, em frente ao bando inteiro. Foi um golpe mais simbólico do que físico, mas suficiente para expor que até mesmo os monstros podiam ser confrontados. Com o tempo, Velocidade acabou sendo capturado pela volante do tenente Joaquim Grande. A prisão para ele foi menos dolorosa do que muitos esperavam. Acostumado com a selvageria, parecia indiferente ao cárcere. Pagou sua pena como um animal trancado na cela. Depois de anos, foi anistiado, uma prática comum nos últimos anos do cangaço, quando o governo buscava encerrar aquele ciclo de sangue. Solto, desapareceu do mapa. Ninguém soube mais dele. Alguns dizem que assumiu outro nome e foi viver como lavrador no interior de Sergipe. Outros afirmam que foi morto por vingança em um acerto de contas que nunca veio à tona. Mas o certo é que a memória de Velocidade permaneceu como um dos rostos mais sombrios do cangaço. Um símbolo de até onde o ser humano pode chegar quando se entrega à brutalidade sem freio. Atividade, irmão de Velocidade, compartilhava do mesmo sangue e da mesma fúria. Nascido também em Pão de Açúcar, Alagoas, era, ao que tudo indica, a outra metade de uma dupla que personificava o lado mais obscuro do cangaço. Seu nome de batismo jamais foi confirmado nos registros oficiais, e nem os que viveram com ele ousavam chamá-lo de outra coisa que não fosse Atividade, um apelido que refletia seu modo inquieto, sempre pronto para a violência, sempre ativo quando o assunto era espalhar o terror. Ao lado do irmão, ingressou no temido bando de Corisco, conhecido por seus ataques fulminantes e represálias mortais. E como Velocidade, Atividade parecia tirar prazer da dor alheia. Matava com facilidade, torturava com frieza e, em muitos casos, ria da agonia dos adversários. Dizem que seu olhar era vazio, como o de alguém que já havia morrido por dentro. Ambos os irmãos participaram de inúmeras ações brutais, mas uma, em especial, ficou gravada na memória do povo nordestino: a chacina da Fazenda Patos. Naquele dia, o sangue jorrou sem piedade. Junto de Velocidade e outros cangaceiros, Atividade decapitou o fazendeiro Domingos Ventura e participou da execução quase completa de sua família. Era um massacre planejado, uma vingança sem limite. E foi só graças à intervenção de Dadá, mulher de Corisco, que 3 inocentes, uma mulher grávida e 2 crianças, escaparam da morte certa. Ela ameaçou abandonar o bando se aquele crime contra mulheres e crianças fosse levado adiante. Sua coragem salvou vidas, mas não impediu que a imagem de Atividade e Velocidade ficasse ainda mais manchada de sangue. Com o tempo, os irmãos se tornaram fantasmas nos sertões. Os nomes Atividade e Velocidade viraram sussurros de medo entre os coiteiros e moradores das regiões onde o cangaço atuava. Eram vistos como presságios de morte. Quando se dizia que um dos dois estava na região,
Os moradores desapareciam no mato, deixavam as casas vazias, enterravam o pouco que tinham, pois sabiam que a passagem dos irmãos significava destruição. O fim de atividade é envolto em névoas. Há versões que dizem que morreu em combate, alvejado por volantes em uma emboscada no sertão da Bahia. Outros afirmam que conseguiu escapar e viveu escondido por anos, mudando de nome e aparência. Há até quem jure que ele foi visto velho e doente, vagando pelas feiras do interior, mendigando pão. Um leão reduzido a sombras. Mas o que não se apagou foi sua lenda. No imaginário popular, Atividade é lembrado como um dos mais cruéis e imprevisíveis cangaceiros que já pisaram na terra rachada do Nordeste. Um homem sem misericórdia, moldado por um tempo sem lei, onde a bala e o punhal ditavam o destino dos homens. E assim, um a um, os nomes que aterrorizavam o sertão foram caindo como folhas secas ao vento. Azulão, Baliza, Beija-Flor, Bom de Veras, Jurema, Mergulhão, Moitabraba, Quinta-feira, Saracura, Velocidade e Atividade. Cada um deles levou consigo uma história única, marcada por violência e tragédia, mas também por contextos que revelam um Brasil esquecido, um país de injustiças profundas, de pobreza extrema e de um povo que muitas vezes não tinha outra escolha senão empunhar o fuzil para sobreviver. Uns morreram em combate com tiros no peito ou punhais nas mãos, lutando até o último suspiro. Outros foram traídos, caíram pelas costas, eliminados não pelos inimigos, mas pelos próprios aliados. Alguns poucos escaparam da morte e envelheceram longe dos olhos da lei, como fantasmas vivos de um passado sangrento. Pouquíssimos encontraram redenção, reconstruindo suas vidas no anonimato, tentando sepultar os pecados cometidos na poeira do tempo. Mas todos eles, sem exceção, carregaram no corpo e na alma as cicatrizes de uma terra dura, seca, injusta. Uma terra onde a bala falava mais alto do que a palavra, onde a honra era lavada com sangue e onde o ódio crescia como erva daninha, cultivado pela miséria e pela dor. O cangaço não foi apenas uma sequência de crimes. Foi o reflexo distorcido de um Brasil desigual, esquecido pelos poderosos onde a justiça era torta e os pobres sempre levavam a pior. Esses homens, por mais cruéis que tenham sido, também foram vítimas de um sistema que os esmagou desde o nascimento. Transformaram-se em monstros porque foram forjados por um mundo desumano. Hoje, seus nomes estão gravados na memória do povo como lendas. Lendas sombrias que misturam verdade e mito, mas que ainda ecoam nas músicas de viola, nas histórias contadas à beira do fogo e nas páginas empoeiradas dos livros de história. E talvez esse seja o maior castigo de todos, permanecer eternamente vivo na memória de um povo que nunca os esqueceu, mesmo tentando. Porque o sertão, com suas dores e mistérios, nunca esquece. Ele apenas cala, até que alguém se lembre e conte tudo de novo.